Bom, então vamos lá. O primeiro assunto que eu acho extremamente importante para nós trabalharmos é a questão do aposto, tá? É a questão do aposto. O que seria o aposto? Né? Como eu coloquei aí, o aposto, dentro das orações, ele faz o que a gente chama de termos acessórios. O que é um termo acessório, Natália? Vamos lá para a prática. Vamos supor que a gente, finalmente, essa pandemia acabasse e nós tivéssemos uma festa em Abaiara. Podia ser Sovaco de Cobra, a banda, mas com certeza, por ser uma festa, nós estaria tudo lá. Aí, vocês, no mínimo, né, de acordo com a nossa sociedade, com as regras que regem a nossa sociedade, no mínimo, para irem para uma festa, vocês precisam estar de roupa, né? A roupa, digamos assim, é o termo essencial. Ele não pode sair, né, do corpo de vocês. E o que seriam os acessórios? Então, os acessórios seriam brincos, anéis, relógios, sapatos, cintos, né? Ou seja, são coisas que não são essenciais, não são necessárias, né? Elas podem ser retiradas do corpo de vocês para que vocês possam ir à festa. Ah, Natália, eu quero ir para a festa descalço. Vai. Agora, tu não pode ir nu, né? Porque se tu for nu, tu vai ser preso. Assim funcionam as orações, tá certo? Existem aqueles termos que são essenciais, aqueles que não podem ser retirados de forma alguma, e aqueles que são termos acessórios, que são aqueles que podem estar, mas também não precisam estar, para que aquela oração ela tenha sentido completo. E um desses termos acessórios é justamente o aposto, tá? Nós vamos tentar estudar hoje, estudarmos hoje tanto o aposto como o vocativo e adjunto adverbial, que são assuntos extremamente fáceis, né? E que são extremamente essenciais para que vocês, na escrita principalmente, saibam um pouco sobre pontuação, uso da vírgula, né? Que a gente sabe que de todos os nossos pontos, né, como a gente diz, a vírgula é aquela que mais nos dá dor de cabeça, né? Então aqui, de certa forma, nós já iremos também trabalhar um pouco sobre essa questão da pontuação, tá bom? Então vocês vão ver que é algo bem prático, ok? Então vamos lá, o que é aposto? Aposto, em geral, é o termo, ó, eu vou grifar aí, ó, é o termo responsável por trazer detalhes, né? Ou seja, acrescentar alguma informação sobre um termo anteriormente citado. Também serve para explicar com maior clareza ou precisão e dar outras referências ao nome ao qual se refere. Ou seja, é uma palavra ou um sintagma, e quando eu estou falando de sintagma, eu estou falando de várias palavras, tá? Seguidas uma da outra, que servem para acrescentar alguma informação extra, né? Aquilo que eu posso retirar e não vai fazer falta de jeito nenhum para o entendimento da oração, tá? É um detalhe a mais, uma característica a mais que é acrescentada. Quanto à forma, como é que o aposto vai aparecer, Natália, nas orações que nós vamos estudar? O aposto pode vir entre vírgulas, tá? Eu tô grifando aí, ó, entre vírgulas. Ele também pode aparecer aqui, ó, depois de 2 pontos, certo? Ou também pode aparecer sem nenhuma pontuação, tá? Então, essas são as formas com que o aposto aparece para mim, entre vírgulas, depois de 2 pontos e também pode vir sem nenhuma pontuação. Então, por isso que eu estou trazendo o aposto logo, porque a gente já vai trabalhar um pouco de pontuação também. E isso na escrita de vocês é essencial. A competência 1 da redação do Enem, por exemplo, ela visa bastante isso, ok? E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, para que a gente pudesse analisar. Olha só. Vou baixar aqui um pouquinho. Eu trouxe para vocês aqui 4 orações.
para ver se de imediato a gente já tem, a gente já consegue identificar o que seria um aposto, tá? Lembrando, o aposto traz um detalhe a mais, né? Traz uma referência a mais ao nome, tá? Geralmente vem entre vírgulas, pode vir depois de 2 pontos ou sem nenhuma pontuação. Então vamos lá. Nessa oração aqui, ó, Machado de Assis. Deixa eu ver aqui. Machado de Assis, autor de A Mão e a Luva, é considerado o maior escritor brasileiro. Qual termo, qual sintagma, qual parte dessa primeira oração aqui vocês iriam, assim, chutar que seria o aposto? Vamos ver? Vamos conferir se é ou não? Primeira coisa, vamos ver se ele é acessório? Lembra, acessório é aquilo que eu posso retirar. Vamos apagar? Se eu deixar apenas assim, ó. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. Tem sentido completo? Não tem? Então ele é acessório. Aí vamos. Não, Natália, eu quero aparecer bonitinha na festa. Então eu vou colocar o acessório. Então já é acessório. Segundo elemento. Acrescenta algum detalhe, alguma outra característica, alguma referência sobre um termo anteriormente citado, no caso Machado de Assis? Vocês acham que acrescenta alguma informação a mais? Vocês estão me ouvindo? Acrescenta, né? Eu estou dizendo que ele é autor de um... Eu estou acrescentando aí uma informação de um livro dele. Né? Ele escreveu dezenas de livros, mas eu estou aí trazendo uma característica, um livro dele, né? Então acrescento uma informação a mais. Aí vamos ver o nosso segundo elemento. Como ele aparece? Ele aparece entre vírgulas, depois de 2 pontos ou sem nenhuma pontuação? Olha. Entre vírgulas. Tô na primeira ainda, tá? É só pra gente conferir se ele tem essas três características. Se eu posso retirar, se acrescento informação e se, no caso aí, vem entre vírgulas. Então, se eu fosse selecionar, quem seria o aposto desta oração? Justamente isso aí, ó. Autor de A Mão e a Luva. Mas vamos lá? Voltei por 2 motivos. A saudade e a solidão. Quem seria o meu aposto? Exatamente. Eu estou explicando, digamos assim, eu tô enumerando quais são os 2 motivos que me fizeram voltar, tá? E perceba que aqui eu tenho os 2 pontos, tá certo? Então, quem seria o meu aposto aqui? A saudade e a solidão, tá? Então, todas as vezes que você for acrescentar, dizer assim, eu queria comer 2 coisas hoje, coxinha e pastel. Então, todas as vezes que vocês forem anunciar isso, vocês têm que utilizar a presença dos 2 pontos, tá certo? Porque vocês vão enumerar aquilo que vocês estão querendo comer. Vamos lá. A baleia, um dos maiores animais do mundo, vive no oceano. Quem seria o meu aposto aí? Exatamente. Eu estou acrescentando uma informação à baleia. Como também eu posso tirar, ó. A baleia vive no oceano. Não é necessária a presença dela. E aqui vai ferrar a gente, porque
porque não tem pontuação. Mas a gente viu que o aposto pode vir, ó, sem nenhuma pontuação. Nesse caso aqui, a aluna Marina tirou nota 10 na avaliação. Quem seria o aposto? Pode. Só uma palavra também pode ser. Exatamente. Perfeito, pessoas. Olha, perceba que aluna é um termo genérico, não é verdade? O que é algo genérico? É algo abrangente, algo que não é específico. A aluna, ó, aqui eu tenho a aluna Emily, aqui eu tenho a aluna Rafaele, aqui eu tenho a aluna Cecília, né? Mas eu tenho a aluna, então é algo genérico. Aí eu quero especificar que aluna é essa. Aí quem é a aluna? Marina. Então quem é o aposto desta oração? O nome da criatura. Oi. Qual? Pronto. Vamos dizer assim, ó. Entendeu? Você entendeu o que é termo genérico? Pronto. A cidade, o país, a menina, a festa, tudo isso aí são termos genéricos. A cidade, só existe a Baiara? Pronto. Então eu tenho que especificar. A cidade de Abaiara. Aí ó, estou especificando que cidade é essa. O país, só existe um país? Então eu vou ter que especificar. A menina, só existe uma menina? A festa, só existe a festa? Não. Então é a mesma coisa dessa última frase aqui, ó. A aluna, tá vendo? Existem várias alunas, mas eu quero especificar, eu quero trazer uma referência à aluna. Quem é essa aluna? Marina, tá? Por isso que ela vai ser o aposto, ok? Então vamos lá, gente. Aí, entendido o que é o aposto, né? É aquela palavra ou aquelas palavras, pode ser mais de uma, como pode ser somente uma, que traz uma referência a um termo anteriormente citado. E esse aposto, ele é classificado em, acho que 5, pronto, são 5 classificações do aposto, tá? A primeira delas que eu vou trazer é o que a gente chama de aposto explicativo. O próprio nome já vem dizendo. Para que é que serve o aposto explicativo? Para oferecer uma explicação sobre o termo anterior. Dicas. Todas as vezes que for aposto explicativo, esse aposto vem entre vírgulas. Repetindo, todas as vezes que o aposto for explicativo, o aposto ele vem entre vírgulas. Tá certo? Então eu trouxe para vocês um exemplo, ó. A geografia, vírgula, estudo da Terra, vírgula, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então, quem é o meu aposto aqui, ó? Estudo da Terra, porque está explicando o que é a geografia, tá certo? Se eu quiser tirá-la, eu posso ficar só com a geografia, sem as vírgulas, né, logicamente, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Não perde o sentido, tá? Tem sentido completo. Júlia, ó, tem várias Júlias, né, gente? Várias Júlias, mas eu vou explicar que Júlia é essa. Júlia, vírgula, dos recursos humanos, vírgula, pediu para você preencher essas fichas. O morcego, aí ó, vírgula,
O único mamífero que voa, outra vírgula, ainda é temido por muitas pessoas. Ou seja, eu estou explicando algo sobre o morcego. Eu estou dizendo que ele é o único mamífero que voa. Mas é uma informação, gente, desnecessária, digamos assim. Ela não é fundamental para que a oração tenha sentido. E Mona Lisa, vírgula, obra de Leonardo da Vinci, vírgula, está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Eu posso somente dizer que Mona Lisa está exposta no Museu do Louvre, em Paris. Automaticamente, gente, para quem conhece a Mona Lisa, né? Já falou com ela, já deu um abracinho nela, sabe que a Mona Lisa é uma obra do Leonardo da Vinci. Então, essa informação aí, ela não é essencial, tá? Ela pode ser colocada e ela pode ser retirada. Então, o que é que vocês precisam saber sobre o aposto explicativo? Duas coisas. Ele serve para explicar, né? Ele serve para explicar e ele vai vir sempre entre vírgulas, tá certo? Essas são as características básicas do explicativo. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Não é fácil? Vamos lá. Enumerativo. Enumerativo serve para enumerar as explicações, né? Se eu disser assim, eu tive 3 amores, 2 pontos, fulano, beltrano e cicrano. Ou seja, eu enumerei quem foram esses meus 3 amores. Coração bandido, né? Esse seu. Mas, enfim, enumerar é apresentar sequências daquilo, tá? Então, por exemplo, na bolsa, ou esse primeiro exemplo. Na bolsa, levava o que precisava. 2 pontos. O que é que eu levava na bolsa? Aí eu vou enumerar. Roupas, biquínis e toalhas. Roupas, biquínis e toalhas. Prestem atenção aqui em relação à questão da acentuação, aliás, da pontuação. Ó, roupas, vírgula. Depois da vírgula, outra palavra, biquínis, né? E como depois dela só tem mais uma palavra, ao invés de vírgula, eu utilizo a conjunção roupas, biquínis e toalhas. Mas se depois de toalha ou toalhas tivesse um outro objeto, aqui ao invés de eu colocaria vírgula. Roupas, biquínis, toalhas e, sei lá, protetor solar. Tá certo, gente? Isso aqui é coisa básica de pontuação. Básica mesmo. Enquanto você estiver numerando, você tem que estar colocando vírgula. Quando for a última palavra, antes dela você acrescenta a letra E, tá? Vamos lá. O programa de hoje é... Então, qual é o programa de hoje, gente? Hashtag sonho, né? Ai, meu Deus do céu. Praia, pizza e cinema. Certo? Estou enumerando o que é o programa de hoje. O ônibus levava poucos passageiros. Quem eram esses passageiros? Apenas 2 crianças, 4 adultos e uma senhora. Certo? E a Revolução Francesa defendia 3 ideais. Que ideais são esses? Liberdade, igualdade e fraternidade.
Então, o que é que vocês precisam saber sobre o aposto enumerativo? Que ele sempre vai vir depois de 2 pontos, ó, 2 pontos, tá? E ele vai apresentar uma sequência, uma explicação enumerada, né? Então, vai trazer, vocês vão especificar objetos, né, sentimentos e por aí vai, tá certo? Alguma dúvida sobre esse? Fácil também, né? Tudo é fácil. Vamos lá. Terceiro tipo de aposto é o que a gente chama de aposto resumidor e esse nome aí, recapitulativo, que vem de recapitular, de relembrar, de retomar, né? Não sei se vocês utilizam isso, né? Mas é uma linguagem um pouco mais antiga que a gente diz, olha, vamos recapitular o que foi aprendido. Ou seja, vamos voltar para aquilo que foi explicado para ver se vocês realmente aprenderam. Então, é isso. O aposto resumidor é aquele que resume, que retoma a ideia de forma resumida. Então, olha só. Saúde, educação e acesso à cultura, tudo isso. Tudo isso o quê? Saúde, educação e acesso à cultura. Então, perceba que essas duas palavrinhas, tudo isso, né, resume o que foi anteriormente dito. Vocês costumam usar muito isso no dia a dia. Ó, mulherzinha, aconteceu isso, enfim, tudo isso, não vou contar não, tudo isso aconteceu comigo. Então, tudo isso, ele resume uma sequência que vem anteriormente citada, tá? Então, vamos lá. Ó. Paz, segundo exemplo aqui. Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Isso é um aposto, tá? Lembrando, gente, que a gente está analisando essas palavras de acordo com a análise sintática, tá? Logicamente que se a gente for analisar lá nos olhos, no segundo ano, quando vocês estudaram o ano passado, esses não é o aposto. No ano passado vocês estudaram que esses eram um pronome demonstrativo, tá certo? A gente está analisando essas palavras aqui de acordo com a função sintática, tá? Vamos lá. Reeducação alimentar, exercícios físicos e determinação, todos esses fatores são essenciais para a perda de peso. Todo mundo sabe, mas ninguém quer fazer, né? A expectativa é essa, mas a realidade é totalmente diferente, certo? Então, eu estou em todos esses fatores, eu estou resumindo reeducação alimentar, exercícios físicos e determinação, certo? E olha só aqui, ó, abacate, abacaxi, ameixa, banana maçã, banana nanica, coco verde, figo, fruta do conde e goiaba, todas são frutas do mês de março. Ó o tanto de fruta que eu citei aqui e consegui resumir essas frutas todas em 3 palavras. Todas são frutas do mês de março, tá? Isso são termos que resumem os termos anteriores. Olha o que vem dizendo aqui, ó. Resume os termos anteriores. Lá em cima, ó. Tá? Certo? Anteriores. Então, é algo que já vem citando antes. Ou seja, o aposto resumidor, ele nunca vai vir no início da frase. Tá certo? Ele sempre vai vir depois. Ok? Fruta do conde, Cássio, é uma fruta bem conhecida nossa, só que não tá vindo na minha memória agora. Mas depois eu pesquiso o que é uma fruta do conde. É um outro nomezinho que a gente dá aqui na nossa região. Vamos lá. Comparativo. O aposto comparativo, gente, é aquele que dá a ideia de quê? De comparação, né?
Então, olha só. A garota que parecia desacordada, ou seja, há uma comparação, né, entre a garota e alguém desacordado, certo? Foi levada para o hospital. Tá fazendo uma comparação. Ela estava parecendo uma pessoa desacordada. Então, a comparação aí é entre a garota e alguém desacordado. É pinha, né? Pronto, é pinha mesmo. Obrigada, Manu. É pinha, tá? A fruta do conde é pinha. Vamos lá. Do doce, aí, aposto comparativo. Manjar dos deuses. Ou seja, eu estou comparando o doce, esse doce que eu estou comendo. Estou dizendo que ele é tão gostoso quanto o manjar dos deuses. Que é uma expressão que a gente utiliza para dizer que é algo, né, fantástico, né, divino, espetacular, certo? Não tinha sobrado nada. Viajarei para Cancún. Sonha, Alice. Viajarei para Cancún, vírgula, paraíso dos deuses. Ou seja, eu estou comparando Cancún com o paraíso dos deuses. Eu estou querendo dizer que é algo perfeito, algo divino. E esse aqui, o baião, que lembrava o da minha avó, estava delicioso. Ou seja, eu estou comparando aqui o baião que eu estou comendo, né? Um baião qualquer. Eu estou dizendo que ele parecia, né? Ele se compara, o sabor dele se compara ao baião da minha avó, tá? Então, por isso que esse aposto, ele vai ser chamado de aposto comparativo. Se der a ideia de comparação, ele é comparativo. E, por fim, o especificativo, que é justamente esse que não vai vir com pontuação. Ou seja, ele individualiza um substantivo que é genérico, que foi o que eu acabei de explicar. Acho que foi, não sei se foi Natália que perguntou, que eu não estou conseguindo ver vocês aqui, eu só consigo ouvir a voz. Mas o que é o aposto especificativo? É aquele que individualiza. Pode, Wesley. Pode. Por exemplo, deixa eu ver aqui, viu? O poeta, vou pegar aqui, Manuel Bandeira, autor de poemas modernistas, criou obra de expressão simples. Aqui eu vou ter 2 apostos. Quem é o meu primeiro aposto? Manuel Bandeira. Porque ele está o quê? Especificando quem é o poeta. O poeta não é um termo genérico? Existe só um poeta no mundo? Não. Existem vários poetas. Então, eu estou especificando que poeta é esse. E, além disso, eu estou acrescentando uma explicação sobre Manuel Bandeira, que é quem? Autor de poemas modernistas. Tá certo? Então, nesse caso aí, eu vou ter, Wesley, a presença de 2 apostos. Certo? Então, há possibilidade sim. Alguém ia fazer uma pergunta? Tem que desligar o áudio do teu notebook, Clarinha. Porque senão fica dando eco. Ah. Sim, comparativo sim. Entre vírgulas quando vier no meio da oração, né? Mas quando for no final da oração, ok, aí no caso paraíso dos deuses, ele só vem em uma vírgula, né? Porque não tem outra coisa.
Mas aí você vai ter que ter essa perspectiva de analisar o que é comparação e o que não é. Por exemplo, ó, o poeta Manuel Bandeira, autor de poemas modernistas. Tá vindo entre vírgulas, não tá? Mas ele tá comparando alguma coisa? Né? Ele tá explicando, ele tá acrescentando uma característica de Manuel Bandeira. Ele não tá comparando. Agora, se eu dissesse assim, o poeta Manuel Bandeira é, sei lá, que tinha a escrita parecida com de Drummond, que é outro poeta, né? Criou obra de expressão simples. Ó, aqui ele deixa de ser explicativo e ele passa a ser o quê? Comparativo, porque ele está comparando a escrita de Manuel Bandeira com a escrita de Drummond. Tá certo? Aí é aí que tá essa questão. Não é pelo simples fato da vírgula, mas a gente tem que, antes de ir para a pontuação, a gente ter a sensibilidade de perceber o significado. Tá certo? É o contexto, exatamente. Tá bom? Tá, valeu. Então vamos lá. E por fim, gente, o especificativo, que é justamente esse que não vem com pontuação. Eu vou pegar um termo genérico, ou seja, abrangente, que não é específico, que existe em todo lugar, e vou usar um aposto que especifique isso, que individualize. Então, por exemplo, a minha amiga. A não ser que você seja uma pessoa muito solitária, mas na grande maioria das vezes nós não temos apenas uma amiga, né? Então, a minha amiga chegou e disse. Aí a gente sempre pergunta assim: que amiga foi essa? Né? Ou seja, você tem que ser mais específico. Aí eu vou e acrescento: quem é essa minha amiga? Andréia. Tá? Eu estou especificando o termo a minha amiga. Eu estou dizendo que amiga é essa. Viajou para São Paulo. A aluna Joana continua a nos surpreender, tá? Então, a aluna, imagine se eu chegasse agora na sala, juntasse os 3 terceiros anos e dissesse: ó, gente, a aluna continua a nos surpreender. Aí vocês iam dizer: que aluna? Sou eu, né? Então, eu tenho que ser específica. Eu tenho que especificar que aluna é essa. Aí eu vou lá e coloco Joana, certo? A Avenida Paulista é lindíssima. A avenida. Só existe a Avenida Paulista? Existe, por exemplo, a Avenida Coronel Humberto Bezerra, que é a única avenida de Abaiara, né? Mas a gente tem que especificar que avenida é essa, né? Que avenida é essa? A Avenida Paulista. Por isso que isso é um aposto especificativo. E por fim, o poeta Manuel Bandeira, ó, criou obra de expressão simples e temática profunda. Existem vários poetas. Isso aqui é um termo genérico, né? Aí eu quero especificar que poeta é esse. E aí eu acrescento Manuel Bandeira. Ok? Alguma dúvida sobre aposto? É um termo bem fácil. A gente tem que se lembrar sempre dessas pontuações, tá certo, gente? Vamos para nosso outro tópico, que é algo que nós utilizamos muito no nosso dia a dia, que é o que a gente chama de vocativo. Gente, o que é vocativo? Ó, é o termo, tá? É um termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um convite real ou hipotético. O que é interpelar, Natália? Pelo amor de Deus. Ó, tu acabou de interpelar. Quando tu fica desesperado e pede alguma coisa a alguém, né? Geralmente, quando a gente tá desesperado, a gente pensa logo no pobre de Deus, né? Aí ele já diz: ah, meu Deus, lá vem de novo.
Né? Você diz, Deus, pelo amor do Senhor, né? Ou seja, você está interpelando, você está no ato do desespero, como se diz, tá certo? Então, o que é vocativo? É o termo que a gente chama outras pessoas, tá certo? Aí eu coloquei aqui, gente, algumas frases, algumas orações, sem identificar o que é o vocativo, que é justamente para vocês me ajudarem aqui a gente identificar. Ou seja, vocativo é o termo que a gente chama para falar alguma coisa, tá? Vocativo é o termo que a gente chama para falar alguma coisa. Então, nessa oração aqui, ó, Senhor Presidente, queremos nossos direitos. Quem é que está sendo chamado aqui? Pronto. Então, quem seria o meu vocativo? Senhor Presidente. Curiosidade sobre o vocativo. Todas as vezes que vocês forem escrever uma oração e que tiver vocativo, vocês devem obrigatoriamente utilizar a vírgula. Se o vocativo vem no início da oração, a vírgula vem depois do vocativo. Se o vocativo vem no meio da oração, o vocativo tem que vir entre vírgulas. E se o vocativo vem no final da oração, a vírgula vem antes do vocativo. Eu trouxe para vocês todos os exemplos aqui, ó. No início da oração, não é Senhor Presidente? Logo depois dele vem o quê? A vírgula. Já aqui, ó, não fale tão alto, Rita. Quem é meu vocativo? Eu tô mandando a mensagem para quem? Né, Rita? Pronto. Rita é meu vocativo. Já que ela tá no final da oração, eu vou colocar a vírgula antes. Tá bom? Outro exemplo aqui, ó. A vida, minha amada, é feita de escolhas. É algo bem sarcástico assim, né? A vida, minha amada, é feita de escolhas. Qual é a tua? Certo? Nessa oração aqui, quem é o meu vocativo? Eu tô mandando a mensagem para quem? Minha amada. Ó, meu vocativo. Aí, ó, esse vocativo nem vem no início, nem vem no final da oração, não é? Ela vem no meio. Então, se ela vem no meio, ela vai ter que vir entre vírgulas, tá? Ou seja, gente, quando for vocativo, vocês meio que têm que reservar essa palavra. Vocês têm que fazer com que elas fiquem, de certa forma, isoladas do restante da oração. Tá certo? Minha amiga, ó, aí Cássio já escreveu errado. Minha amada, vírgula, venha me dar uma mamada, né? Como se diz. Coisa bonita. Tá certo? Mas, Cássio, não esqueça, tem que colocar a vírgula, tá? Vamos lá. Cristo, iluminai-me em minhas decisões. Quem vai ser o meu vocativo? Cristo. Aí ele não está no início, né, da oração? Então, depois dele eu utilizo vírgula. Tá? Professora, a senhora está muito elegante hoje. Isso está parecendo coisa de Sabrina. Querendo babar as pessoas, né? Que ela tem umas coisinhas assim, aquela vozinha mansa. Mas vamos lá. Quem é meu vocativo? Professora. Ó, tá vendo? Ó, mesmo que eu tá ouvindo ela dizendo, professora, a senhora tá tão elegante hoje. Aí, ó, tô falando. Parece uma baiana. Ó, meu rei. Então, vamos lá. Aqui é bem eu, né? Em sala de aula. Ei, temos que estudar mais. Né? Quem é o vocativo aí? No caso aqui vai ser uma interjeição, que é ei. Né? Então, todas as vezes que você
for dizer, ei, fulano, tá? Aí você diz, ei, é desse jeito, ó. Ei, Marina, tá? Vírgula. Temos que estudar mais, porque não tem condições de ter, sei lá, dois vocativos, quando for uma interjeição e o nome, tá? E crianças, vamos entrar. Quem é o meu vocativo? Crianças. Deu para entender, gente? Isso aqui é tão fácil, tão fácil. E assim, é tão fácil também a questão da vírgula, do uso dele, que é importante que vocês tentem colocar isso em prática, tá? Todas as vezes que vocês colocarem uma mensagem para alguém e identificar esse alguém, prestem atenção nessa questão do aposto, tá? Mas é quando for chamar, não é como quando for identificar. Por exemplo, vou pegar essa frase aí de Cássio. Eu querendo saber quem é Silvaneide. Olha só, esses dois casos. Olha a diferença de significado nessas duas frases aqui, ó, gente. Olha que massa, eu acho a vírgula fantástica. Eu querendo saber quem é Silvaneide. Eu querendo saber quem é Silvaneide. Tá? Nesse primeiro caso aqui, eu estou dizendo que eu quero saber quem é Silvaneide. Ou seja, Silvaneide é uma pessoa estranha que eu estou querendo saber quem é ela. Já nessa segunda aqui, nessa segunda frase, é como se eu estivesse falando para Silvaneide, como se eu estivesse conversando com Silvaneide, tá? Então, eu querendo saber quem é Silvaneide, tá certo? Então, a vírgula, ela pode, né? Tem até uma piada aí, é só uma piada, viu? Se os pais de vocês estiverem ouvindo, mas é porque vocês gostam dessas coisas e eu sei que vocês memorizam mais. É a mesma coisa de eu dizer assim, eu quero beijar Natália e eu quero beijar. Natália eu, viu? Natália. Tá? Existem aí dois significados. Eu quero beijar Natália, ou seja, alguém está querendo me beijar, né? E existe o segundo caso, que tem o aposto, aliás, que tem o vocativo, que muda o sentido da oração, né? Eu quero beijar Natália. Diga, meu filho, eu posso fazer o quê? Vá, né? É como se alguém chegasse até mim e dissesse, Natália, eu tô querendo beijar. Tá certo? Deu para entender? Que essa questão da vírgula muda o significado da frase, né? Por exemplo, eu quero comer Natália. Opa, não, Natália, eu quero comer Natália, né? É diferente se eu colocar vírgula. A gente tem que ter cuidado com a questão da vírgula, tá? Porque se a gente não usa a vírgula no canto correto, ela pode trazer confusão nas nossas falas. Ok? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Ó, a partir de hoje, quem me responder obrigado, sendo mulher, né, se considerando do gênero feminino, eu vou corrigir, tá? E quem escrever o vocativo, Natália, me explica isso aqui, e não colocar vírgula, eu também vou corrigir, tá certo? Não achem isso ruim, tá? Mas eu quero que vocês, isso aí são práticas que a gente tem que colocar no dia a dia da gente, tá certo? Então eu vou ter esse maior cuidado quando vocês vierem falar comigo, tá certo? Não entendam isso como um preconceito linguístico que eu não tenho. Mas assim, só para que vocês consigam colocar, mesmo que seja em conversas de WhatsApp, algumas regras básicas da nossa língua em dias, tá certo? E por fim, gente, nós temos o adjunto adverbial. Se lembra que o ano passado vocês estudaram advérbio.
Esse ano a gente vai estudar a mesma coisa, só que o nome é outro. É adjunto adverbial, tá? Mas o que é um advérbio? O que é um adjunto adverbial? É aquele termo ou aqueles termos que dão uma ideia de circunstância. Ou seja, que dão a ideia de tempo, que dão a ideia de lugar, que dão a ideia de modo, causa, finalidade, efeito, né? E por aí vai. Certo? Então, olha só esses exemplos. Eles se respeitam muito, né? A palavra muito é um adjunto adverbial. Alguém poderia me dizer essa palavra muito, esse advérbio muito, dá a ideia de quê? Dá a ideia da a circunstância de quê? Vocês se lembram? Não. Intensidade, tá? Eu amo muito você. Ou seja, meu amor é muito intenso por você, tá? Então a palavra muito é um advérbio que dá a ideia de intensidade. Seu projeto é muito interessante, né? Então eu tô dizendo que é algo muito intenso. E o time jogou muito mal, né? Eu tô dizendo que ele jogou mal de forma intensa mesmo, né? E lembrando que mal também é um outro advérbio, né? Aí aqui sim, Clarinha, mal é um advérbio de modo. É o modo como eu estou. Como é que eu estou nesse momento? Eu tô mal, eu tô bem, né? Isso é um advérbio de modo. Então vamos lá, ó. Olha essa oração aqui, ó. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Amanhã, tá dando a ideia de quê? Tempo. De bicicleta. Bicicleta é o quê? Não. A bicicleta, o carro, o trem, o avião, a gente diz que eles são o quê? Hã? Eles são o quê? Meios de transporte. Então, se eles são meios de transporte, eu digo que aqui dá a ideia de meio. É o meio, né? É a forma, né? O meio que eu irei voltar. E aquela velha praça, tá dando a ideia de quê? Lugar. Pronto, é só isso, tá? E aí eu trouxe para vocês as classificações de adjuntos adverbiais. Olha o tanto. É um dos conteúdos mais extensos que nós temos da nossa língua portuguesa, tá? Mas é uma das coisas mais fáceis também que nós temos. Ó, exemplos de adjuntos de modo: bem, mal, melhor, pior, assim, diferente, igual, né? Então, ó, felizmente a criança chegou. Geralmente as palavras terminadas em mente são consideradas de modo. Felizmente a criança chegou. Ou seja, é o modo, né, como a gente se sente quando ela chega. Felizmente, tristemente, ferozmente, né? A maioria das palavras terminadas em mente. Então eu posso dizer assim: a criança chegou diferente, por exemplo, né? Diferente. Essa palavra é o modo como a criança chegou, né? Como foi que ela chegou? Ela chegou diferente. Agora, se eu disser, a criança chegou de moto. Aí, olha só, não é modo, é meio, né? Qual foi o meio? Por qual meio ela chegou? Ela chegou de moto, tá certo? É diferente de quando eu digo a criança chegou diferente. Eu tô dizendo aí que é o modo como ela chegou, tá? E aí, advérbio de tempo, gente. Isso aqui, né? Hoje, amanhã, ontem, cedo, tarde, ainda, agora. Tudo isso aí dá ideia de tempo. Intensidade, muito, pouco, mais com i, tá?
Isso aí eu vou abordar com vocês no projeto de língua portuguesa em 1 minuto. O próximo vídeo que eu vou fazer é justamente do uso do mais com i, o mais sem i, tá? Menos, bastante, por aí vai. Negação. Todas aquelas palavras que dão a ideia de negação, né? Não, nunca, jamais. Algo que a gente ama dizer no nosso dia a dia. Existem também os adjuntos adverbiais de afirmação, né? Que são aqueles sim, certamente, realmente, né? É quando a gente concorda com algo, é quando a gente afirma algo. Adjunto adverbial de dúvida. Ah, esse daqui é nossa vida, né? Talvez, por acaso, né? Provavelmente, né? A gente sempre utiliza isso. Finalidade. Isso aqui a gente retoma lá para a redação, que a gente trabalhou na conclusão, ó. A fim de, né? É necessário que o governo crie ações a fim de solucionar o problema, né? Para que solucione o problema. Ou seja, é o termo que dá a ideia de finalidade, que a gente chama na redação de efeito. Matéria, ou seja, daquilo que é feito a coisa. Ó, o caderno é feito de papel reciclado. Ou seja, qual é o material utilizado para se fazer o caderno, né? Eu tô passando assim de forma rápida, gente, porque é algo que vocês têm que realmente ver e dar uma estudada um pouco mais profunda, tá? Aí aqui, ó, lugar. Aqui, quando a gente diz aqui, né? Mãe, onde é que tá minha sandália? Tá aqui, menino. Né? Aqui, lugar. Né? Ali, lá, colar, acima, abaixo, tudo isso dá ideia de lugar. Né? Meio, ó. Uso das preposições. Tá bom, eu já vou terminar a aula, tá? Ó, viajamos de carro, né? Qual é o meio que eu viajei? E por aí vai, tá, gente? Eu vou disponibilizar esse material lá no Google Classroom e vocês depois darem... Pronto, lá no Quinto dos Infernos também é um advérbio de lugar, é um adjunto adverbial de lugar, viu? Mesmo que o inferno para algumas pessoas já seja aqui, né? Mas é um lugar, é considerado um adjunto adverbial. Eu vou ver se eu conseguir gravar a aula. Caso eu tenha conseguido gravar a aula, eu vou disponibilizar o link para vocês no grupo e no Google Classroom, tá, gente? E depois eu vou falar com vocês acerca de uma proposta minha para trabalhar com vocês, como o Joaquim já citou, no turno da noite, viu? Obrigada pela presença de vocês, meus amores. Tem chamada hoje não, Wesley, que eu tô testando essa filmagem, aí eu vou focar só na filmagem mesmo, viu? Um cheiro bem grande para vocês. Valeu!